O Simprocultura nasce com o propósito de se construir coletivamente, a partir de muitas vozes, como um espaço em que os valores da reflexão humanista e solidária estejam a serviço do bem comum. O projeto, idealizado pelo Sindicato das Professoras e dos Professores de São Paulo, pretende promover atividades públicas nas várias áreas da cultura, nas muitas formas de expressão artística, nas vozes das diferentes tribos que fazem pulsar a metrópole, do centro às periferias. A iniciativa abraça a utopia que quer se fazer concreta. Com uma programação periódica, o Simprocultura integra-se ao amplo movimento de resistência que nosso país tem construído contra o retrocesso do arbítrio, do obscurantismo, das violências, da ideologia racista, do machismo e da LGBTfobia. Com isso, o Simpro São Paulo reafirma pressupostos que caracterizam sua história: o compromisso com o debate público e a parceria com os movimentos que lutam para promover uma sociedade igualitária e democrática. Simpro São Paulo, 3 de dezembro de 2020. Olá, meus caros, olá, minhas caras, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa promovida pelo Simpro SP Cultura, este centro de cultura que pertence ao Sindicato de Professores de São Paulo e que é um espaço democrático, inclusivo, dedicado à discussão sobre arte, dedicado principalmente à extroversão da arte. E como o mês de maio é o mês do trabalhador, nós estamos homenageando os trabalhadores da arte. Portanto, o nome do evento, A Arte de Viver da Arte. Nessa série de conversas, nós temos trazido profissionais que atuam em diversas frentes produzindo cultura. E hoje, na realidade, nós contamos novamente com a Adriana nos dando suporte na interpretação de Libras, e o assunto do dia, o assunto deste vídeo será o teatro. Portanto, nós temos aqui como convidado para conversar com a gente, bater esse papo muito bacana sobre a vida de alguém que trabalha com teatro, né? Nós temos o ator, diretor e também arte educador. Ele vai falar para a gente de toda aí essa experiência que ele tem na área, que é o Marcelo Costa. Seja muito bem-vindo, Marcelo, a mais esse vídeo do Simpro SP Cultura. Obrigado, Doni. Em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite, pela oportunidade. Uma honra estar participando aqui no Simpro, um projeto tão importante não só para professores, para a classe trabalhadora, para os artistas, para os estudantes de teatro e de artes em geral. Vamos lá. Muito bem, com certeza será um papo bastante informativo aí, sobretudo porque o teatro, como uma das mais tradicionais das artes, não é? Aquela que, de alguma forma, tem essa capacidade de juntar mentes que criam, né? E já para começar, eu digo que, por eu ter trabalhado com muitos grupos de teatro ao longo da minha experiência nos museus, Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida, uma coisa que sempre me impressionou no profissional do teatro é uma capacidade de adaptação incrível. Eu digo isso porque assim que nós entramos nesse período de pandemia e de isolamento, talvez um dos grupos profissionais que mais rapidamente assimilou a nova tecnologia, a transmissão à distância, foram os profissionais do teatro, não é? Sobre isso eu vou pedir para você falar daqui a pouquinho, já emendando nesse início de conversa, pedindo para que você fale um pouco da sua trajetória e como chegamos a esse momento da pandemia, como que foi para você e para os seus projetos essa adaptação tão versátil, né, que eu vejo, como eu disse, nos profissionais de teatro. Bom, eu estou na área mais ou menos há mais de 30 anos. Comecei, como todo mundo, fazendo curso de teatro, fiz várias oficinas de teatro como aluno, aí estudei muito e comecei com as peças infantis para crianças, atuando.
E depois de muitos anos, só de muitos anos, que eu veredei para o lado da arte e educação e comecei a dar oficinas, depois que eu tive o aval de um mestre que eu tive, parece até um pouco russo isso, né? Até um pouco soviético demais, mas é verdade, eu tive um mestre que me ensinou a ser ator e que me ensinou a ser diretor, e sigo os passos dele, que esteja no outro plano, que é o Semi Lutfi, né? Eu estudei muitos anos com ele. Então, comecei eu e meu irmão a fazer as nossas produções, e comecei, na verdade, na cidade do Recife, porque eu morei lá nos anos 80, começou mais o meu irmão e eu fui na rabeira e embarquei. Depois voltamos para São Paulo, e aí não paramos mais desde 85 para cá. Então, montamos um espetáculo para crianças, o Circo de Seu Bolacho, que veio do Recife, e começamos a entrar em espetáculo, aquela trajetória, fazer teste, passar, não passar, fazer uma produção, participar de outra como ator, nisso você vai pegando a canja, né? E nisso vem trabalhando. Sempre com emprego paralelo, porque viver de arte para um jovem ator era muito difícil, ainda é, então eu sempre tive emprego. Chegou uma época da trajetória da minha vida que eu tive que escolher. Então eu consegui entrar nos projetos da Secretaria, na extinta Secretaria da Família, do Bem-Estar Social, nos circos de escola. Comecei a trabalhar como arte educador e nisso, paralelamente, sempre fazendo teatro. E chegou uma hora que também não dá. Eu falei assim, não, é só o teatro. E comecei a atuar, e a ganhar por isso, né? Aí tirei meu DRT, há muitos anos. Então, com o DRT facilita a questão de teste para comercial, teste para cinema, para televisão. Mas a minha área é o teatro. Né? Eu sempre fui um homem de teatro, um homem da cultura e preocupado não apenas com o teatro. Tanto é que quando eu converso com as pessoas, eu sou uma pessoa muito ligada às artes visuais, sou muito ligado ao cinema e sou muito preocupado nessa questão pedagógica, nessa questão do teatro, de ensinamento, na arte, como, para mim, a arte transforma e a arte salva como a educação salva. Ponto. Então, quando eu começo a dar uma oficina de teatro, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu formo a roda com os alunos, primeira coisa que eu faço, perguntar qual é a palavra-chave do ator. Aí surgem várias palavras, né? A vaidade, se cuidar, não sei o que. Aí eu falo, a palavra-chave do ator é a humildade. Não é ser humildoso, é a humildade em cena, a humildade como ser humano e correr atrás do estudo da política, de entender de história, entender de literatura. E assim, quem veio aqui na minha oficina para ir para a televisão está no lugar errado. Aqui é uma oficina, um curso de teatro. E nisso venho tocando a vida a trancos e barrancos nesse país chamado Brasil. Juntando com a questão da pandemia, fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar, né? Eu acho que é uma frase até feita, mas é a real. Muito difícil, porque aí você vê outras necessidades básicas do ser humano, né? Então, o teatro, como as outras fontes de cultura, acabam ficando em segundo plano, terceiro plano. Tive a sorte, e talvez por mérito meu também, né, de ser convidado pela Secretaria Municipal de Cultura, pelo Centro Cultural da Penha, em 2016, para dar uma oficina, 17. Dei a primeira, dei a segunda e venho. E aí, com a pandemia, surgiram os cursos online. Então, no ano passado eu consegui dar uma oficina online de leitura de mesa e estou repetindo esse semestre a oficina de leitura de mesa, que é o primeiro processo de uma montagem teatral que dá para fazer online. Então, eu estou trabalhando com Shakespeare, na leitura do Macbeth, da tragédia. Nesse período, venho me especializando no teatro shakespeariano. E isso, confesso que veio me dando uma salvada. Sim. Porque tem muitos colegas, muitos amigos que fecharam suas casas teatrais no centro da cidade de São Paulo. Tem colegas passando realmente necessidade, porque pegou todo mundo, né, cara? É uma coisa... Sem dúvida. Uma tragédia que poderia ser evitada.
Pois é. Sobre isso a gente ainda vai falar mais vamos adiante. Vamos explanar. Justamente quando chegarmos nessa relação entre o artista que está tentando sobreviver e uma política de desmonte da cultura. Sim. Mas antes que a gente chegue lá, é interessante isso que você disse, porque acompanhando os noticiários, principalmente no ano passado, acho que no auge, né, da pandemia, ali em meados do ano, né, junho, julho, quando de fato as coisas começaram a ficar claras que não passariam tão rapidamente e que os contratempos seriam muito maiores ao longo dos meses seguintes, né? E quando eu falei para você a respeito dessa adaptabilidade do ator, da atriz de teatro, da pessoa engajada, eu me lembro de algumas reportagens que eu assisti nos telejornais e tal, que é ao mesmo tempo trágica, né? Que é uma situação ao mesmo tempo trágica, mas ao mesmo tempo bonita. Você já vai entender o que eu quero dizer com isso, porque as reportagens mostravam vários espaços em que os grupos de teatro estavam sendo desalojados, estavam sendo despejados, mas em todas essas entrevistas com esses profissionais, ainda havia aquele brilho no olhar, né, para falar do trabalho e para falar do esforço que montar um espetáculo, né? Então, além dessa adaptabilidade, eu sinto, tanto pela minha atuação com grupos de teatro, quanto pela situação da pandemia que eu assisti por meio dos telejornais, que, além de serem bastante resilientes, também são muito passionais. Talvez a mais passional das artes. Assim, eu trabalhei com literatura, com cinema, com artes plásticas, mas essa paixão por executar algo, eu só vi em profissionais do teatro. E você falou uma frase que eu achei interessante, que eu queria puxar exatamente a partir daí, que o teatro salva, a arte salva, não é? E você trabalha com a educação também, com a arte e educação. Também. E é interessante porque a arte e educação, talvez, no meu entendimento, é um casamento que há entre a arte e a vida. Quer dizer, você não dissocia, porque você está vivendo para a educação, mas, ao mesmo tempo, trazendo a sua arte. Fala um pouco para a gente dessa capacidade que a arte, então, que a arte teatral, sobretudo, pela sua experiência, como que essa arte salva? Olha, eu vou falar um pouco, então, da minha jornada enquanto arte educador nos projetos que eu trabalhei. Trabalhei no projeto pela extinta Secretaria do Bem-Estar Social, da Família e Bem-Estar Social, isso no governo antes dessa gestão PSDB, né? Eu peguei o fim do MDB entrando no PSDB, saindo Quércia, Fleury e entrando Mário Covas, onde houve um desmonte muito grande nessa visão de projeto. Trabalhávamos com crianças de 7 a 17 anos, então crianças e adolescentes. E como não era, eles estavam lá porque queriam, muitos por necessidade, que os pais acabavam que eu trabalhava o primeiro trabalho meu desse foi na USP, na comunidade São Remo. Então o Circo Escola ajudava aquela comunidade inteira. Então tinha aula de teatro, artes plásticas, capoeira, esporte. Então a criança saía da escola de manhã e de complementação escolar, e à tarde ia para esses espaços. O nosso trabalho, e isso foi na primeira vez que eu trabalhei. Aí eu saí do São Remo, fiquei anos só com teatro infantil, participei do Recreio nas Férias, com meus espetáculos. Aí voltei em 2009 só, porque isso eu trabalhei até 95. Depois voltei só em 2009, pelo Instituto Criança Cidadã, trabalhando na Casa de Solidariedade 2, que é uma casa que tem aqui no Parque Dom Pedro, que agora está fechada, também, só que lá atendia crianças até 15 anos, adolescentes até 15 anos. E é perceptível que essa formação, não só no teatro, mas nas artes gerais que esses projetos oferecem para as crianças, primeiro que é um multiplicador, porque as crianças e os adolescentes levam do circo ou da casa para a casa deles. Então, automaticamente, os pais já vão mudando, os irmãos vão mudando,
E é perceptível que eles melhoram na escola, no ensino formal, a visão de mundo deles muda, porque são adolescentes. Eu até brincava que eu tinha umas meninas lá que eu brincava que eram as intelectuais da Rogéria, que era minha colega, minha professora, a professora de artes visuais, né? E eram minhas alunas que fizeram grandes espetáculos comigo. Espetáculos que eu digo de aluno, né? E então, assim, elas passam a conhecer, se comportar numa exposição, saber identificar um quadro, saber se identificar um estilo de teatro, e nisso eles levam para a vida. Conclusão, esses adolescentes que tenho contato com eles até hoje, que têm 20 anos, 22, entraram na faculdade, se formaram com uma visão de mundo diferenciada. É olhar o mundo com outros olhos. E o senso crítico aguça de uma maneira, politicamente falando, abre a cabeça. Né? Então, assim, eu acho que essa influência, falando da arte e educação, além do pelo prazer de vivenciar o artístico, de vivenciar a arte, ele se desenvolve, vira um ser humano, um adulto consciente politicamente, consciente na questão crítica, na questão visão de mundo, né? Encarar, não ter a diferença de gênero, encarar as coisas de uma maneira, de um olhar que nós artistas, pelo que eu vi, você também é artista, Doni, que é que a gente quer. Né? Que as pessoas sejam felizes, sem preconceitos, ou pelo menos um pouco menos de preconceitos, essa quebra desse machismo que existe, desse racismo que existe, dessa homofobia que existe. Então, a gente, quanto arte educador, enquanto artista, e quanto professor de teatro, mesmo diretor, é uma luta constante. E o teatro é isso, né, cara? E a comédia, dentro do teatro, a comédia talvez seja o que mais, parece que não, mas é o que mais conscientiza, ensina e é pedagógico, né? A pessoa ri aprendendo. Isso dentro da comédia. Eu acho que, sobretudo, se você for voltar lá na comédia dos gregos, né? Que é uma comédia justamente. cheia de sentido e de ironias e de filigranas ali de um discurso que está nas entrelinhas. Eu acho que fica muito interessante, por exemplo, você pegar uma Antígone para mostrar para um adolescente como aquele texto dialoga com a realidade, dialogar com a realidade dele hoje, né? Hoje. É que nem você pegar e aí vai, né? Para o teatro medieval, a mesma coisa, para o renascentista, para o século XIX, enfim. E você vem com nossas comédias de costumes aqui e tal. E é legal que esse aluno, esse adolescente, ou mesmo como meus alunos adultos, que eu tenho aluno na PEN de 66 anos. Nossa. Tem uma aluna de 66 anos que estava fazendo... Eu estava montando Hamlet na PEN antes da pandemia, né? Como um experimento cênico, não nesse meu projeto. E ela estava fazendo o Fantasma, sabe? Então, assim, isso que me enche de orgulho. E eu falo assim, nossa, eu sei que eu vou embora, mas eu vou deixar meus ensinamentos. Né? Isso você transforma, cara. Você é muito bom nesse aspecto. Então, eu só tenho a agradecer. E assim, eu fico muito lisonjeado e eu vejo que é fundamental. O ensino não formal, os projetos complementares, circos, escolas, oficinas, onde a criança está de manhã na escola ou vice-versa e está nesse projeto à tarde, é fundamental. Ele vai encarar o mundo com outra maneira, vai saber reivindicar seus direitos. Enfim, isso é muito... E, inclusive, ser um público de teatro. Ser um público de teatro. Pois é. Que é curioso, né? Porque isso não é uma coisa exclusiva do teatro, mas muitos amigos e colegas que trabalham com teatro dizem, né? Poxa, o pessoal do teatro não vai assistir aos espetáculos dos próprios colegas. E isso eu vejo na poesia, né? Quer dizer, o poeta não compra livro do poeta colega. No cinema, o filme de fulano estreou, mas os outros não vão ver, né? Então, eu acho que, acima de tudo, é um trabalho que atua em várias frentes, porque você tem que formar o profissional, mas você também tem que criar nesse profissional a consciência de que ele precisa estar atualizado com aquilo que ele faz. Se reciclar sempre, estudar sempre. É uma coisa que eu prego muito para os meus alunos, quando eu estou dando minhas oficinas, né? Estudar.
buscar conhecimento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido para você. Eu montei o Alto de São Lourenço no Centro Cultural da Penha, bela montagem, nem sei se coloquei uma foto aí das que eu mandei para a Sônia. E eu convidei o Ailton. O Ailton foi dar uma palestra sobre história, porque a filha dele fazia oficina comigo, a Laurinha, né? Maravilhosa, canta muito, é talentosa. E eu convidei, eu precisava de um recorte histórico da Idade Média, eu convidei ele, foi lá dar uma palestra. Aquilo ajudou os participantes de uma forma. Eu achei esse trabalho de pesquisa, né? Esse trabalho, eu sou muito stanislavskiano nesse sentido. A etude mesmo, a etude, que é aquele processo, né, que o Stanislavski jogava, falou, você incorpora, né? Você tem que incorporar, pesquisar, né, e vai em busca tudo, para ter a verdade. E o que é mais importante para mim, enquanto diretor, e mesmo quando eu estou cobrando dos alunos, que eu sou muito exigente, é a verdade cênica. Sim. É o convencer e o ser, né? Você não precisa sofrer, mas assim, você só vai adquirir isso por meio de estudo, de técnica, de exercício físico, que é a linha de teatro que eu trabalho, baseada no Grotowski. Então, muito exercício físico, muito exercício para voz, como fala o Chekhov, 70% de um ator é corpo e voz. Então, uma outra das coisas que eu preparo meus alunos é isso. Gente, quem está chegando aqui achando que ator é tudo porra louca, tudo bicho grilo, esquece. Se você não tiver preparo físico, e eu faço sempre uma apologia para o futebol, né, porque sou apaixonado por futebol também. Então eu faço, se o jogador não for disciplinado, ele não joga. E o ator é a mesma coisa. Tanto é que é um jogador, né? The play, claro. Né? Com certeza, né? Tem essa aproximação lexical. Lexical, isso. Boa. Gostei. Que bacana. Gostei. E o professor Ailton, aqui, que é aqui do Simpro também, nisso a gente tem em comum, né? Que ele foi meu professor no ele comentou, no verdade. primeiro grau, né? Você é artista. Mestres que eu trago para a vida, né? Você é artista também. Eu sou crítico de cinema e de arte, mas eu também faço alguns trabalhos na área de literatura, eu sou poeta e já fiz alguns curtas e tal, né? Legal. Mas o cinema, por exemplo, é algo diferente do teatro, até para puxar esse assunto. Por quê? O cinema você precisa de muitas mentes afinadas dentro do mesmo projeto e muitas vezes sem ganhar nada. E isso é ingrato. No teatro, eu sinto uma facilidade maior de agregação. O cinema não, o cinema ele tem questões técnicas que elas são muito mais específicas. Foi legal você tocar nesse assunto. Eu estava em 2015 no Recife, porque de vez em quando eu vou para o Recife para me reciclar artisticamente, porque tenho muitos amigos lá, inclusive graças a mim amigo de Ailton hoje, e no Recife eu sou um pesquisador de frevo também. Eu sou apaixonado por frevo. Só para pontuar que, assim, Pernambuco, dentro da história do país, é um dos grandes polos de produção de cultura em vários âmbitos, né? Sim. Então você escolheu se reciclar sempre num local ótimo. Estou indo lá. Vou lá, paro na frente do Teatro do Parque, na Rua do Hospício, sento num botequim lá com meu amigo que é artista plástico e ator, Cleucio Vieira, tomamos uma geladinha, falamos da vida, e nisso eu assisto espetáculo e tal. E como é que se diz? Então, aí em 2015 eu estava no Recife para vir embora. Recebi uma ligação da Poiesis, aqui de São Paulo, ligada... Que eu ajudei a fundar. Que bênção. E aí, para participar de um projeto de cinema, que era um projeto chamado... O primeiro que eu participei chamava Cine Tragédia, que era cine musical, que eram músicas cedidas por compositores, que os alunos tinham que fazer um curta. E eu entrei para quê? Eu entrei para fazer a parte de interpretação, fazer o trabalho de coach do elenco, e tinha um diretor de cinema. Então, fiz grandes amigos. E aí eu participei desse cine musical, depois fiz o Cine Tragédia, que era com as tragédias gregas. Provavelmente você deve ter trabalhado com o Manuel aí, com o Eduardo Santana. O Manuel, que não está mais, infelizmente, lá. Inclusive, a gente fez cursos. Nossa, foi maravilhoso. O mundo é pequeno, né? Enquanto reciclagem para mim mesmo, sabe? E a gente aí esse projeto era metropolitano. Então, ele Osasco, Arujá, né?
E foi muito legal. E aí foi que eu entrei mais no mundo do cinema. Estou falando tudo isso para chegar no mundo. E como bate com isso que você está falando? É muito específico. Tecnicamente é isso, tecnicamente é aquilo. E precisa de uma lente tal. Eu falei, Jesus amado. Jesus amado, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Sabe? Tô brincando. Mas, cara, é maravilhoso. Mas, assim, é muito diferente. Com certeza. Porque o teatro, na verdade, você junta um grupo de pessoas e você emana aquilo, né? Você interpreta, e assim, você cria. E o projeto que é do Manuel. O projeto nasceu dele, Sim. criação dele. Sim. Ele falava assim, nem que vocês façam o curta com o celular. Não importa, o curta tem que ter de 5 a 10 minutos. Foi legal isso. Mas claro que aí na cidade a prefeitura cooperava, e aí as pessoas também corriam atrás, eles mesmos tinham que produzir, corriam atrás de uma câmera legal, luz e tal. Claro. Mas eu parto do princípio, voltando para o teatro, voltando a falar de Grotowski, do teatro pobre do Grotowski, né? Que é questão que as pessoas às vezes acham que pobre porque é pobre. Não, é pobre porque é o ator, sem muita necessidade de cenário, figurinos caríssimos, né? Mas é o importante, o ator e a plateia. Então, assim, por isso que o ator tem que estar com a verdade toda, tem que estar interpretando bem, tem que fazer seu papel. É o que eu falo com meus alunos, começa a primeira caminhada, quando eu vou dar o meu primeiro dia de oficina, a primeira andada dele, eu falo, a partir de hoje vocês não são seres mais normais. É isso que a respiração muda, a caminhada muda, o corpo muda. Né? Você tem que fazer exercícios, tem exercícios específicos, mas pode perguntar, desculpa, Dona. Se eu me alongar muito, me corte. Exatamente nessa linha, porque uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade, porque assim, eu já tentei fazer teatro e tal, mas assim, eu sou uma pessoa tímida, meu lugar é atrás, entendeu? Dos bastidores, eu não me vejo. Você tem uma voz legal, cara, você tem uma voz boa, né? de ator. Ué, que bom, tá vendo? De repente, um dublador aí, ou um narrador, seja lá o que for. Mas, de qualquer maneira, eu fico imaginando você falando do seu trabalho social, inclusive, né? Com os jovens ali, talvez em situação de carência, né? Total. Quer dizer, você falou que isso vai para dentro das casas das pessoas. Mas como é que é o primeiro dia, quando você chega ali, você tem aquele grupo, cada um com suas histórias, e obviamente que, embora as pessoas estejam ali, né? Os jovens estejam ali, tenham uma noção do que estão fazendo ali, até chegar nesse grau de complexidade introjetada, né, que é a atuação, que é a entrega, que é, de fato, a vivência. Como é que é o primeiro dia, assim, quando você pega um grupo que está completamente cru e vai tentar trazer para esse espaço de arte? Então, são duas questões bem pontuais. Primeiro, com a arte e educação, quando você está num projeto social, num projeto de complementação escolar, você vai trabalhar com família, com crianças que vêm de uma situação social, às vezes, bem gritante, né? Bem periclitante, né? E as oficinas, que nem eu estou dando as oficinas da PEN. Na questão da arte e educação, quando você chega no Circo Escola, na Casa de Solidariedade, que nem eu dei aula, primeiro dia, além de me apresentar, faço já uma roda, todo mundo sentado, que é isso, ninguém é melhor do que ninguém, a roda serve para nivelar todo mundo, e eu sento no chão também com eles. E aí é um bate-papo informal, saber de cada um, nome, o que espera do curso, né? Com crianças, você não pode demorar muito com isso, então você já faz isso rapidamente, você já leva para um jogo, umas brincadeiras, uso muito exercício da Viola Spolin, e vai brincando, e vai ganhando a confiança da criança. Né? E você sempre levando para o lado lúdico. Então, trabalhar com contos de fada, com histórias. Depois eu vou falar sobre o que uma dessas histórias que eu fiz, o que virou, mas no final da entrevista eu falo, talvez, né? Quando eu entrar no meu livro que eu escrevi, que partiu de uma história, que partiu disso. Com o adolescente, a pegada é um pouquinho mais pesada. Então, assim, eu faço o mesmo processo, mas vamos lá, e os exercícios começam a ser mais puxado fisicamente, né? Uma coisa que eu não posso fazer com uma criança, mas assim, eu já começo a trabalhar meio que diretor com aluno. Então, eu já dou essa responsabilidade para ele. Tipo assim, você tá... E aí você já começa a tratar a menina e o rapaz, o garoto, como ator e atriz. Então, isso já dá uma moralzinha, ele já fica... E eles vão embora cansados, mas já preparados. Aí eu
mais um pouquinho para frente, estou falando na parte de arte e educação. Começa a trazer textos curtos, né, pequenininhos. Às vezes eu trabalho muito com a cena das bruxas do Macbeth, inclusive é o que eu estou trabalhando agora nesse curso online, porque a cena das bruxas, a bruxa pode ser homem, pode ser mulher, pode ser monstro, pode ser bruxa caricata de teatro infantil, enfim, né? Então é muito fácil. A cena 1 que abre a tragédia Macbeth são 4 falas, 5 falas, está feita a cena. E nisso eles vão pegando gosto. E aí paralelamente, ainda dentro da arte e educação, você vai descobrindo problemas, carências, violência doméstica, que no Circo Escola tinha muito. Em 96, quando eu dei, a coisa era gravíssima, mas aí tem as assistentes sociais, as psicólogas, que era um projeto muito legal, Então, que vão dando esse respaldo familiar. Sim. Mesma coisa aqui na casa, no projeto do ICC, era a mesma coisa. Então, você vai meio que cercando. E é tão legal, Doni, porque essas crianças que se tornam adolescentes, eles pegam um carinho por nós e pegam uma confiança na gente que é incrível. E se você sabe que você transforma, que você salva mesmo, que você ajuda, entendeu? É um processo isso analítico, né? Um processo político. Analítico e político, Analítico e político. E agora, isso na arte e educação. Já na oficina de teatro, como eu dou oficinas para pessoas acima de 15, 16 anos, e como eu te disse, tem um aluno até de 66, a pegada já é outra. Abro a oficina, me apresento, pergunto o nome de cada um, mas aí a gente já parte para a parte corporal, já pergunto se alguém tem algum problema, questão cardiovascular, ou muscular mesmo, né? E assim, a aula, são 3 horas de oficina, 1 hora e pouco, é só atividade física. Depois uma aguazinha, depois vamos fazer improvisações. E aí eu trago vários tipos de improvisações. Improvisação que você não pode falar, você não pode fazer gesto indicativo, é a primeira e mais difícil de todas, que a gente chama de improvisação direta. Aí você faz improvisação com o tema, e nisso eles vão... Isso vai... vai partindo para o processo catártico, né? E assim, é incrível, mas 1 mês depois, ou até antes, você já vê a mudança nas pessoas. Que lindo. Porque aí eu trabalho um pouco de técnica vocal, que não é minha especialidade, mas eu passo a técnica para aquecimento para ator, né? De teatro. Né? Então, assim, você vê a transformação. Até concluir a oficina, geralmente com um experimento cênico, com uma apresentação cênica. Que bacana. E aí é uma montagenzinha, né? Uma montagem... sim. 30 minutos no máximo, porque o professor falou, não, vocês não aguentam fazer um espetáculo de 1 hora, é uma questão física. Então, eu tenho muito medo de expor as pessoas. Então, essa é a minha preocupação também. Então, é assim, fazer uma coisa que fique legal para eles, que fique legal para o público, para os pais que vão assistir, parentes, amigos, e que não exponham eles. Né? Expor no sentido negativo da coisa, né? Claro, sem dúvida. Bom, Marcelo, o nosso papo aqui, eu ficaria horas conversando contigo sobre isso, né? Principalmente porque, como eu falei, eu admiro muito o profissional do teatro, justamente por ser uma arte tão antiga, tão bela, tão significativa, tão necessária, tão necessária e significativa para a mudança do caráter das pessoas que adentram esse mundo, né? Mas como nossos vídeos aqui, eles têm esse caráter um pouco mais enxuto, eu vou pedir para você falar, então, do seu livro e já emendar com essa apresentação das imagens que a gente vai ver aqui, dos espetáculos que dos quais você participou, e aí a gente faz o nosso encerramento depois disso, pode ser? Você pode? Claro, eu só vou falar uma coisinha de segundos. Vai. Eu acho que, falando de São Paulo, vamos falar da nossa cidade, eu acho que São Paulo tem um movimento das periferias, que a gente vê isso muito forte artisticamente. Então, isso é muito bom, né? Então, acho que os jovens da periferia estão realmente se sobressaindo. Está vindo um teatro forte, tem os projetos da Secretaria de Cultura para a periferia muito legais, porque senão fica muito preso, as pessoas pensam que o teatro é para a elite, só quem é privilegiado pode fazer. Não, todo mundo pode fazer teatro, pode fazer artes plásticas, cinema, enfim. Falando do meu livro, rapidamente, que eu sei que o tempo urge, né? Nessa ONG que eu estava dando aula, em 2009, porque ele é 2009, 2010, 2011, 2012, já em 2012,
Eu estava já para sair, porque estava sentindo essa necessidade de fazer outras coisas, porque lá realmente era o dia todo, cansativo. Claro. Enfim, eram 4 horas diárias, 4 aulas puxado, né? Eu dei uma aula um dia, e é um casarão que tem ali no Parque Dom Pedro, maravilhoso, o metrô inclusive passa em cima. Entre a estação Parque Dom Pedro e Sé, do lado direito é um casarão que fica embaixo, de uma placa. Você sabe qual que é, uma casa de tijolinho. E aquela casa é do final do século XIX, tem um porão enorme dentro. E o espaço do circo, que é onde o metrô passa em cima, o portãozinho do porão... Tá. Em conclusão, teve um dia que estava um tempo nublado, horrível, era uma turma aqui, eles não queriam muita coisa com o teatro, eles queriam jogar bola, queriam outras coisas. Eu falei, essa molecada hoje eu vou tentar uma maneira, vou tentar algo diferente. E aí, quando eles entraram, eu tinha fechado as cortinas da janela, estava meio escurinho, aí eu inventei a história de uma menina da casa, que tinha uma fantasma na casa, que ela morava nos porões, que por isso que a diretora não queria que eles andassem numa escadaria que tinha no meio, que era uma escadaria maravilhosa com os corrimões, que a molecada queria descer, e claro que não podia, que caía, né? Eu falei, você acha que a diretora não deixa você, sabe, por causa do corrimão? Não, é porque a menina morreu ali. Conclusão, cara. Inventei essa história e falei para eles assim, para essa turminha, falei, agora vocês vão embora, vão almoçar, porque eles almoçavam lá, né? Uhum. Mas ninguém vai lá perto do porão, hein? Do portãozinho. Bicho, foi a mesma coisa que eu falar. No outro dia que eu tinha aula para adolescente, que eu entrei na sala, os adolescentes já estavam em roda, falou, professor, conta pra gente. Eu repeti a história, Doni, 8 vezes, porque eu tinha 8 turmas. Meu Deus! E a história... Aí foi a fantasma da casa, a menina da casa, fantasma da casa, fantasma... Em 2012 eu saí do instituto. Em 2014 eu estou viajando, como eu tenho amigos, tinha amigos lá, né? Até hoje são meus amigos, eu fui visitar um dia, em 2014, 2 anos depois. Fui lá visitar, aí uma grande amiga minha, irmãzona, que era professora de dança, tinha passado a ser assistente social lá. Aí ela falou, Mar, toda criança... 2014, tinham passado 2 anos. 2 anos. Toda criança que vai ser matriculada aqui fazem 2 perguntas. Eu falei, qual que é, Marília? Se eu já fui professora de dança e se a menina da casa existe, se a fantasma da casa existe. Olha Como só. É que é? Eu falei, então o fantasma pulou os muros da instituição e atingiu o Glicério, Parque Dom Pedro, onde a gente... Aí eu, nesse inteirinho, em 2014, eu estava viajando com o espetáculo, com o meu infantil, fazendo o Circuito Cultural Paulista, né, pela APA. E aí conversei isso com o meu irmão, que é o ator, com a minha cunhada, que é a atriz do espetáculo, com outro colega. Eu falei, estou pensando em escrever um livro. Aí um dos meninos falou assim, esse ator falou assim, eu faço os desenhos para você. Escreve. Cara, aí comecei a escrever o livro, levei 2 anos. Como eu sou um apaixonado pela cidade de São Paulo, fui pesquisar e escrevi A Casa da Rua Frederico Alvarenga, que é a casa, que vai ter a imagem da capa aí, e eu pretendo publicar esse ano. Não consegui publicar ainda, já tentei os PROACs, não peguei, vou ver se eu publico. Tá na Biblioteca Nacional, tá tudo maravilhoso. E o livro tem era para ser um livro infantil, acabou se tornando um livro para jovem adulto. O livro tem 214 páginas, e eu me baseei na literatura gótica inglesa. Sou apaixonado por filmes de terror. Eu também amo. Então eu juntei tudo, cara. Juntei tudo e nasceu o livro. Você vê, nasceu de uma aula na instituição. Você vê como uma coisa legal. Pois é, quer dizer, é sempre uma continuidade, né? Uma continuidade. Aí você queria que eu emendasse com... Desculpa. Justamente com os espetáculos, que a gente tem as imagens aqui para mostrar enquanto você fala pra gente. Tá bom. Em 2017, eu vou começar, como a gente faz em currículo, do atual para trás. Então, assim, meu último espetáculo é o Buda Quebrado, que é um texto do dramaturgo Ed Anderson, Mascarenhas, que é Ed Anderson, amigo meu do Sesc, e eu já montei 2 espetáculos dele, e aí nós montamos esse espetáculo, que é o Buda Quebrado, que é a história de um casal. O espetáculo se passa nos anos 70, tem um pano de fundo a ditadura militar. Inclusive, uma coisa que me deixou muito engrandecido e envaidecido, que o finado João Acaiabe tem uma parte da peça que tem um texto em off de um homem que foi torturado, e ele cedeu a voz para a gente. Então, no meu espetáculo tem esse prazer, ele fez de graça, não cobrou cachê, por amor ao teatro, ele leu o texto, gostou. Esse espetáculo, nós ficamos em cartaz na Oswald de Andrade em 2017, foi muito bem aceito.
E aí, em 2018, tentamos os festivais, não pegamos. Em 2019, íamos entrar de novo em cartaz, não entramos. 2020, com esse espetáculo, fomos para o Recife, para o Janeiro dos Grandes Espetáculos, para o festival. Fomos convidados, então foi muito bem aceito, fomos aplaudidos de pé. É um espetáculo fortíssimo, eu fiz a direção e a produção é minha e do casal de atores, que é o Flávio e a Priscila, que é meu irmão e minha cunhada. Então a produção é de nós três, e foi um espetáculo bem intimista, tanto é que é um espetáculo para uma plateia, público no máximo de 150 pessoas. Lá na Oswald, chegou no dia que lotou, bateu 60, gritando assim que a sala não podia. E é um espetáculo muito forte, texto a relação desse casal, essa relação decadente desse casal. Procurei trabalhar as técnicas que eu já trabalho com eles, né? E onde usei uma linguagem bem de cinema, onde o menos era mais, então é muito delicado o espetáculo. Esse foi um deles. O Buda Quebrado, exercício número 1. Partindo para outro espetáculo desse mesmo autor, amigo meu, Muita Chuva e um Bolero, que eu montei em 2014, ficamos em cartaz na Companhia do Pássaro Voo, na Álvaro de Carvalho, lá no centro da cidade. Então era o texto, uma história de uma artista plástica, decadente, que tinha umas visões, entrava numa loucura, e mais 2 atrizes, né, onde ela tinha uma relação com a irmã, que tinha morrido, né, uma coisa... E foi muito legal também trabalhei o meu processo de interpretação. Aí eu fiz a produção sozinho, tive a produção de Marisa Medeiros, como produtora executiva, e as atrizes, e trabalhei com 3 atrizes, foi muito legal. Ficamos em cartaz um mês e pouco na Companhia Pássaro Voo. Eu estou indo pelas imagens aqui, tá, Antônio? Depois. Aí coloquei a imagem do meu espetáculo, o cartaz do Circo de Seu Bolacha, que está com a gente em São Paulo, agora vai dar uma parada mesmo, há mais de 30 anos, nós montamos em 92, eu, Flávio e a Priscila, não, a Priscila ainda não, mas depois ela entrou, né, e aí o Flávio fazia um dos palhaços, eu fazia os palhaços, depois eu fazia o Seu Bolacha, que é a história de um circo decadente, que é extremamente político, tanto é que nós fizemos o primeiro Recreio nas Férias de Luiz Erundina, nós fomos destaque nesse primeiro Recreio nas Férias em 92, que as músicas são extremamente... É lindo, é um musical maravilhoso, apenas com 3 pessoas em cena, 2 palhaços e o dono do circo, que não deixa de ser um palhaço também, um texto que veio do Recife. E aí fizemos Recreio nas Férias, Sesc, escolas, a gente viveu muito tempo vendendo teatro para a escola, ficamos em cartaz do Centro Cultural São Paulo, né? E onde chega até hoje, a música, quando toca, emociona. Aí também eu pus a imagem Os Menestréis do Mar, que foi um texto que eu escrevi, que para uma performance no Sesc Pompeia, na época, e virou um espetáculo de teatro. Então eu pus 2 fotos, nesse eu não tinha cartaz, eu pus 2 fotos, que era um espetáculo bem legal, sobre a questão da água no planeta, e aí eu coloquei bonecos em cena, esse eu ainda atuei como eu atuei, né? Foi um dos últimos espetáculos que eu trabalhei como ator. Então, eu fiz uma relação entre o erudito popular, porque eu coloquei instrumentos eruditos em cena, música popular. Então, Os Menestréis do Mar. Foi bem gratificante também. Aí eu pus uma imagem do Alto de São Lourenço, aquele espetáculo que eu te falei que eu montei com os alunos no Centro Cultural da Penha, que foi muito legal. Apresentamos no Largo do Rosário, e assim, teve pessoas que vieram assim perguntando se era profissional, quando que eu ia entrar em cartaz, porque os alunos estavam tão bem preparados, eram pessoas de 16 anos para cima, então assim, bem caracterizado, foi um projeto muito legal. Alto de São Lourenço, inclusive pus umas fotos, inclusive numa das fotos você vai ver a filha do Ailton, ela tá, Laurinha, fez um dos diabos, maravilhoso. Aí tem a Casa da Rua Frederico Alvarenga, que é o meu livro, que eu acabei de falar toda a história, que eu pretendo publicar esse ano, está pronto desde 2016, e acho que foi isso. Foi essas imagens que eu escolhi, que eu achei, que eu também não quis mandar muita coisa, senão ficou uma coisa interminável. Muito bem. E só para completar, eu estou com um projeto que eu fui contemplado pelo PROAC Expresso Lab, como histórico de direção, estava até comentando com a Adriana, e eu vou montar, peguei esse prêmio, pretendo começar a montagem do Hamlet, de William Shakespeare,
pus o nome do projeto Hamlet, um olhar feminino, que eu vou montar só com mulheres, fazendo um contraponto do teatro renascentista, que era feito só por homens. Então, vou montar o Hamlet só com mulheres. Pretendo começar a montagem com jovens atrizes, eu quero pegar jovens atrizes, gana, cheia de vigor para trabalhar, gente jovem para aprender, porque vai ser um teatro laboratório também, né? Vai ser uma montagem para ficar em cartaz, mas que eu quero que as atrizes aprendam e seja um trabalho bem legal. E então eu pretendo começar em julho ou agosto, depende da pandemia, porque vai ser presencial, eu não vou fazer online. Então eu quero ficar em cartaz. Então chama-se Hamlet, um olhar feminino. Espero que dê para começar os trabalhos de julho. Se não começar em julho, começa em agosto, se não setembro. Mas eu vou montar o espetáculo. Inclusive vou solicitar ou o Centro Cultural da Penha para ensaiar, ou a Oficina Oswald de Andrade, né? Joia! Para poder ter... E eu valorizar aqui a Penha, né? O Centro Cultural da Penha é maravilhoso, cara. É maravilhoso, maravilhoso. As pessoas têm que se apropriar desses espaços públicos. Tem que se apropriar, porque são muito bem... Temos gestões ótimas, pessoas sérias trabalhando, professores muito legais e cursos muito bons, cara. Tá? Maravilha! É isso, Doni. Muito legal. Marcelo, foi um prazer bater esse papo contigo também, aqui. Cara. Eu tenho certeza que todo mundo que está vendo esse vídeo vai ficar instigado a conhecer mais o seu trabalho e principalmente essa montagem que você está fazendo agora, somente com mulheres. Eu mesmo já estou curiosíssimo para ver. Você vai assistir. Que legal. E eu quero agradecer também a Adriana, que ficou aqui com a gente fazendo a interpretação em Libras, né? Porque, como eu falei, todo esse trabalho do Simpro SP, ele é, acima de tudo, inclusivo, né? Então, sem dúvida, obrigado, Adriana, pela sua presença. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Vocês que estão assistindo a esse vídeo pelo canal do Simpro no YouTube, já vai se inscrevendo, dá o joinha, assine o canal para você receber as notificações. E nesse papo que nós tivemos sobre a arte de viver da arte, dentro desse contexto, nós ainda temos mais algumas conversas que serão disponibilizadas ao longo dos dias aí para vocês poderem conhecer diversas formas de manifestação artística por profissionais que se dedicam a isso e que são engajados em levar cultura, em levar conhecimento para a população. Muito obrigado, até a próxima.